Jesus estava minutos a minutos na cruz, a minutos de retornar para o plano espiritual. E Humberto de Campos diz que rasgam-se os céus de Jerusalém. O movimento todo espiritual, né? Ele está descrevendo a esfera espiritual. Que céu é esse? A esfera espiritual. Legiões angélicas, espíritos puros. Legiões. Ô Jefferson, a gente sempre gosta de começar lá pelo início da, Uhum. da caminhada na doutrina, né? Com você, como que foi? Já veio de berço espírita? Não, eu sou, né? Crismado e batizado, tudo que tem direito, né? Comecei na Igreja Católica, sou muito agradecido ao meu pai, à minha mãe, àquela época, porque foi ali no catolicismo que eu tive a oportunidade de ter o contato com a crença em Deus. Conheci Jesus, então a porta de entrada minha foi ali, né? Mas eu vou dizer para você, Éder, eu me sentia como deslocado daqueles ambientes. Eu lembro das catequeses, os questionamentos que eu fazia, porque certas coisas bíblicas, se tomadas ao pé da letra, me relembro de uma aula sobre a Gênese, né, que o homem, a mulher saiu da costela do homem, e me relembro que eu entrei no conflito com aquela informação e o conflito com a catequista por não aceitar. Então já tinha uma semente ali em mim, mas eu não sabia, não fazia a mínima noção, mas eu não entendia o porquê que aquelas coisas não entravam, né? Porque, e aqui ampliando, né? Todas as escolas religiosas, falávamos inclusive sobre isso hoje, né, Éder? Todas as escolas religiosas são louváveis e respeitáveis, cada uma ensinando a sua vertente e conduzindo o ser humano ao único destino que todos nós chegaremos, né? Que é essa perfeição relativa, conduzindo a Deus. Mas ali naquela, pelo menos nessa presente encarnação, não me coube o catolicismo. Mas eu falo que eu era católico entre aspas, né? Eu não era o católico praticante, eu ia forçado pela minha mãe era praticante, tal como hoje é espírita praticante, que depois que eu fui pro espiritismo arrastei meu pai e minha mãe, né? Mas não, Dentro do catolicismo foi até que período assim da tua... olha, foi até ali uns 15 anos, 15, 16 anos mais ou menos, né? Então foi um período extenso, mais ou menos, né? E aí, Éder, tem aquele ditado da doutrina espírita, né? Se não é pelo amor, é pela dor, né? O chamado ocorre, né? De todas as formas. E para mim, né? Porque eu estava cego naquele momento, foi num término de um namoro, primeiro namoro. E depois desse término fica um pouco num estado mais de tristeza e com um misto de ansiedade. E ali naquele momento, por conta daquele transtorno que eu estava psíquico, aproximou-se de mim um espírito vinculado à egrégora suicida, né? E que era um familiar que tinha se matado há algum tempo, e eu escutava a voz dele, né? Mandava eu me jogar do viaduto, essas questões. E aí eu achava que eu estava ficando louco. E teve um dia que aquela voz começou a ficar mais nítida, semelhante a uma clara audiência, e começou a tomar conta do meu ser. E eu lembro que eu liguei pro meu pai, e o meu pai, ele já ia vez ou outra no Centro Espírita André Luiz, lá na cidade de Taubaté, mas ele não era praticante, ele é mais na igreja católica, com a minha mãe, acompanhava. E ele, sem saber o que fazer, falou: Olha, fica calmo que eu tô indo aí, nós vamos em um lugar. E eu nem sabia que lugar era esse. E aí, ele pegou, eu tava todo transtornado, né? E ele me levou pro Centro Espírita André Luiz. Quando eu chego lá, o confrade, um abraço inclusive pra ele, Paulinho, ele me acolhe no atendimento fraterno, alguém que nem me conhecia, tão menos o meu pai. Ele diz: Olha,
seja bem-vindo à casa. Me escutou, né? Fez aquele acolhimento fraterno, começou a estabelecer aquele diálogo. E aí eu coloquei as minhas angústias e tudo, e essas ideias que me incomodavam. E aí ele disse: Olha, tem um irmão vinculado ao suicídio, um familiar, muito provável seu, né? E ele está perdido, mas ele vai ser amparado dentro da possibilidade, e você também. Por que que você não fica aqui, assiste uma palestra, e hoje a mocidade vai divulgar os trabalhos dela na reunião pública, que não era também de praxe. Aquele foi, inclusive, um dos únicos dias que a mocidade se apresentou numa reunião de quinta-feira. Lembro até hoje do Tadashi. E ele tocando violão, e eu vendo aqueles jovens, eu ali todo triste ali perto assim, O do término púlpito. do relacionamento também, É, né? do triste do termo relacionamento, né? Uma coisa que os jovens passam, uma Uhum. coisa natural na juventude. E eu me relembro que eu olhava aqueles jovens felizes. Eles tocavam violão e eles davam risada e uma camaradagem, uma fraternidade entre eles, algo que até então, de fato, não tinha visto. Mas aí eu pensei, eu falei, caramba, eles são muito felizes. O que que eu faço para ser que nem eles? E aí, já no dia ali que a gente terminou, né, a reunião pública e tudo, eles se apresentaram e depois ficaram ali na porta, conversando com os jovens novos, tal como eu. E eu falei, olha, no sábado, às 15 horas da tarde, tem a mocidade aqui, vem conhecer. Fui lá, Éder, nunca mais saí. Que legal, Nunca mais né? saí. Nunca mais saí. Então, e comecei a estudar a doutrina. Me relembro que o primeiro contato com a doutrina foi o Livro dos Espíritos, e eu li aquilo com 17 anos. E eu falei, essa obra parecia que eu já conhecia, e de fato já o conhecia, mas naquela época ainda estava aprofundando esses conhecimentos espíritas. Mas era tão familiar para mim aquele mundo, aquelas ideias, aquela sensatez, né? E que foi sedimentando em mim essa base da fé espírita, que ainda é uma construção. Ainda sou um homem de pouca fé em muitos momentos, mas a construção desse edifício espírita começou pelo chamado da dor. Ideias suicidas que tomava minha consciência. E nessa experiência que você tem tido, junto com a formação, junto ali com o grupo de mediúnico, qual lição, assim, mais te chama atenção, a sensibilidade ali que você viu que você tem que ter, ou que você não esperava que seria, o que você pode nos trazer, assim, de lição dentro dessa sala, né, desse grupo? Uhum. Eu vi duas questões. No primeiro momento, como é fundamental e importante ler sempre mais e mais a codificação. Especificamente, trabalho mediúnico, o Livro dos Médiuns, né? As obras subsidiárias, Chico, Divaldo, essas também. Mas a codificação é importante. Eu vi, a gente vai percebendo, né, o quão poderoso e forte é você colocar Kardec ali, né? E também aplicamos ali no Centro Espírita que trabalhamos o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, um programa de 2 módulos da Federação Espírita Brasileira, que é feito 100% na codificação. E tem obras subsidiárias ali, né? A Marta Antunes e a equipe da federação ali, né? E fizeram um trabalho extraordinário. Extraordinário. Então ali já tem uma diretriz segura para começar a entender. E depois a gente traz, ainda mais agora na íntegra, o livro dos médiuns para ampliar o entendimento disso tudo, né? Para que a gente não faça um espiritismo à moda da casa, porque espiritismo e sobretudo mediunidade, quando se trata dentro das lides espíritas, né, Éder?
é com Kardec. Quando a gente se desvia de Kardec, começa a flertar com misticismo, começa a flertar com ideias que não fazem muito sentido, ou na palavra de André Luiz, na obra Opinião Espírita, né? A gente começa a fazer enxertia de práticas estranhas na doutrina, porque aquela escola religiosa tem tal prática que é muito boa, o Espiritismo fala disso, eu trago isso para cá, trago isso da outra e vou fazendo um Espiritismo à moda da casa, um sincretismo religioso. E André Luiz até ele pontua nessa mensagem práticas estranhas que todas as religiões são louváveis, entretanto isso não é pretexto para que tragamos, façamos enxertia. Olha que interessante. Enxertia. A planta, a flor, é a doutrina. Mas você não pode fazer uma enxertia de algo que não é da doutrina. E se o for, que seja dessas obras tão belas e maravilhosas, subsidiárias. Chico Xavier, um deles, Divaldo, Dona Ivone, né? Perfeito. E às vezes a gente quer trazer de outros locais, porque lá a gente aprendeu assim, tá, ok, mas aqui não. Então eu vi a importância no primeiro momento de Kardec. Perfeito. Kardec. E no segundo momento, a gente aí começa agora propriamente falando os trabalhos mais práticos da educação mediúnica, até então teóricos, depois mais práticos. A prática, na verdade, já começa de acordo com mediunidade, estudo e prática, na interação do grupo, criando uma homogeneidade. É muito legal que tem dinâmicas no fim de cada aula. Foi bem estruturado pela FEB. Dentro E desse. do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1 e 2, eles colocam dinâmicas que já vai unindo, né? Dinâmicas muito, muito interessantes, que vai unindo o grupo, vai fazendo trocas, sempre ao fim da explicação, da explanação ali do tema, né? E sempre temas voltados à mediunidade. Começa de um tema básico e vai ampliando ao decorrer das páginas, dos capítulos. Então ali, na parte prática agora, efetivamente falando, que havia se iniciado, mas não agora efetivamente, mas não tão fortemente, mas agora efetivamente aprofunda, né? Na prática, fora a importância de Kardec, fundamental, né? Aquele bom senso que ele coloca para análise das comunicações, sejam elas escritas, sejam elas psicografadas, seja um fenômeno de audiência, de evidência, mas sobretudo a importância do amor, Jesus, para manter a união, Perfeito. para manter a fraternidade, a caridade inclusive com irmãos sofredores que ali estão, tal como nós, e que estão necessitando, agora estão do outro plano da vida, desencarnados, necessitando de um amparo. Então, eu vi a importância do amor. São duas asas, né? A instrução e o amor. Você falou, né, da obra tal, como foi formatado assim, falando sobre Kardec. Qual que você acha que é o principal ensino que os espíritos traz para a juventude? Principalmente Kardec, assim. Kardec, ele deu, ele colocou, né? Ele tinha jovens, as irmãs Boldan e outros, jovens que participaram da codificação. Médiuns, jovens, que participaram da codificação. Então a codificação ela surge, Kardec fez essa questão de reunir velhos e moços para mostrar que tanto aquele mais experiente quanto aquele menos experiente possuem um local, possuem a possibilidade de trabalhar. Então a doutrina espírita ela começa já com o protagonismo do jovem. E Kardec fez questão disso. Isso é maravilhoso, porque codificador, ele era um bom senso, na palavra de Camille Flammarion, no discurso que ele faz em Obras Póstumas, no velório de Kardec, o bom senso encarnado. E ele coloca jovens para ajudar nesse primeiro momento da codificação. Ele abre o espaço a duas jovens. Que muitas vezes nós, na humanidade de
de forma geral, a gente já quer uma regra pré-pronta para a gente se isentar ou talvez até para não precisar exercer esse bom senso, né? Porque, vamos supor, se chegasse pro Kardec ali, jovens, médiums, mas não estivessem equilibrados, ou ele percebesse que os materiais ainda não fossem tão lúcidos para ele mergulhar no estudo, ele, né, ali não tinha ainda, Sim, acredito, o que a gente tem de estrutura hoje já para encaminhar a casa espírita, sim. para tanto para tratamento quanto para Isso. estudo e tal. Então você acha que deveria ser essa postura de algum dirigente ali? Sim, Vamos supor, se vem um médium jovem, experimentou, viu que está saindo coisas lúcidas, benéficas, sim. não teria motivo de se utilizar, né? Não, além do Kardec, a gente está falando aqui bastante hoje também, né, dessa outra obra maravilhosa da FEB, esse programa, que é o MEP, Eu vou, Mediunidade, vou Estudo e pesquisar. Prática. É, é, ali na introdução do primeiro volume ali, eles já deixam claro que, inclusive, jovens podem estar em um grupo mediúnico. Desde que tenha, claro, aquela prontidão com o trabalho, porque isso também já é uma responsabilidade de nós jovens, né? A prontidão com o trabalho, o esforço em aprender, né? Não vai saber de tudo mesmo, ele é um jovem. Ninguém sabe de tudo. Quem dirá um jovem que está ali iniciando a sua trajetória intelectual e moral dentro da doutrina. Mas esse jovem, na medida que ele, olha, eu quero estudar, eu quero trabalhar aqui, ali, então ele fez um curso aqui, ele está se dedicando, ele tem condições de ir para um grupo mediúnico? Claro que tem, claro que tem. Perfeito. Kardec provou isso, né? E aí nós temos aí um programa da Federação Espírita Brasileira falando também sobre isso, né? E às vezes parece que é até um tabu, né? Se o jovem está ali com 16 para 17, né? Inclusive por conta da maturação e tudo mais, né? Física, meu, não há problema nenhum. E Por que que o o. jovem não pode, inclusive, estar ali num grupo? É o que eu te falei. Eu escutei certa feita, me relembro até hoje, Éder, né? Ah, o jovem só serve para tocar violão, cantar música. Isso é triste escutar isso. Não, o jovem ele serve para estar coordenando dentro de uma certa responsabilidade, com uma tutela, coordenando uma mocidade, dando aula numa evangelização. Ele serve para dar palestra, entende? Ele Lógico. pode trazer essa juventude dele para um grupo da diretoria, ideias, pode até adentrar no corpo, dependendo da maturidade. Falando sobre essa questão da mediunidade, vamos supor que esse vídeo, o corte ou até o episódio aqui, tem um jovem ali assistindo e ele tem dúvida se ele tem mediunidade ou não. Que sinais que ele pode perceber se é mediunidade ou até mesmo se é uma obsessão, se é uma influência negativa? Como auxiliar ele assim? Sim. É, quando a gente fala de obsessão, porque na maioria das vezes, quando. Não só no jovem agora vamos tratar um médio iniciante. Quando ele inicia a sua trajetória, é muito normal que um médium ele chegue com alguns processos obsessivos, com uma sensibilidade aflorada, né? Além do normal, ele chega por vezes com muitos sintomas que são frutos inclusive está no capítulo 2 daqui, né? Que a gente vai falar sobre mediunidade, a juventude. Ele chega, a gente recortou até uma citação do Jacobson Trovão, né? Um grande estudioso dessa área de mediunidade, a respeito do seguinte, Éder. Às vezes esses sintomas vão ser realmente tá escutando vozes, às vezes ele vê, às vezes ele tem pesadelos todas as noites, né? Porque o desdobramento, e depois a gente vai até falar um pouquinho, se der tempo, né? Citar um caso da Dona Ivone,
Ali ocorrem grandes hipnoses durante o sono. Fica à vontade se quiser contar. Grandes hipnoses. E aí, então, ele vai tendo desequilíbrios e que vão se manifestando também, além desses sintomas mais específicos de mediunidade, por ideias repetitivas, ideias fixas que o alcançam, né? E que se expandem para uma ansiedade no primeiro momento, aquela coisa repetida, aquela coisa catastrófica, sempre um futuro pessimista, ideias de menos-valia em relação a si, e que por vezes não estão só sendo alimentadas por ele, mas por outra mente desencarnada, que está se vinculando a ele. Então, no outro capítulo ainda, falando aqui da obra, a gente traz ali Joana e vai falar sobre ansiedade e depressão. E vamos trazer as contribuições desse grande espírito e de Divaldo. E é interessante que na obra Vitória sobre a Depressão, de Joana, ela abre a obra dizendo que na raiz de todo transtorno depressivo, abrindo parênteses agora meu, o que nos permite ampliar para outros transtornos, e na literatura espírita nós vamos encontrar isso tudo, né? Na raiz de todo transtorno depressivo tem um transtorno de ordem obsessiva, espiritual. Uma afirmativa poderosa da mentora. Então, depois que a pessoa desenvolveu o transtorno por coisas fisiológicas ou problemas psicológicos, perdas, insatisfações, agora isso é potencializado, de acordo com a mentora, por influências. Então, essas influências vão ficar naquele pensamento que se repete, aquela voz que fica falando na sua cabeça, aquela voz que você é feio, e aí você começa a se achar feio. Então tem um fenômeno psicológico que nós não vamos descartar, auto-obsessivo, mas também tem algo além disso, em questão de mediunidade. Essa mediunidade... É como se o obsessor tivesse à espreita e quando a gente dá a brecha que ele precisa, ele se aproveita para potencializar. Exatamente. Potencializar ou criar, né? E ele vai sempre bater nas nossas fraquezas. Isso é fundamental. Na nossa fraqueza. Quando a gente abre a porta, ele vai entrar. Então, esses pensamentos repetitivos, uma raiva exagerada de tudo e de todos, uma raiva exagerada de si, pensamentos culposos. A culpa é uma coisa assim extraordinária dentro da nomenclatura espírita, das obras literárias espíritas, a consciência de culpa. Essa palavra, consciência de culpa. Joana vai falar exuberantemente disso. Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra, Emmanuel, André Luiz. A culpa é um poderoso catalisador para os espíritos obsessores. Então, o que a gente não resolve, e que está ali na forma de culpa, e a culpa vai agir na forma de medo, de raiva, vai agir na forma de tristeza, enfim. Ela vai criar caminhos. O que a gente não resolve, vai dar ruim ali. E eles vão mexer naquilo, eles vão potencializar aquilo. Então, outros sinais característicos de uma possível obsessão por conta de uma mediunidade ainda desregrada são esses sintomas psicológicos no primeiro momento, só que tem um profundo vínculo espiritual. Além dos clássicos que a gente acabou de falar, a mão, quer escrever, perde a consciência, uma série de coisas, né, que a gente já conhece. Então, além desses sintomas clássicos de mediunidade, que está sofrendo um processo obsessivo, temos esse outro, né? Que é o processo de uma obsessão simples, de uma fascinação no jovem, né? E vai querendo retirar esse jovem dentro do centro espírita ou da família. Então, isso tudo é o quê? Características de que há um processo obsessivo, portanto, uma mediunidade não educada. Mas eu não posso pegar esse jovem e colocar numa mesa. Eu preciso primeiro fazer com que ele entenda o que está acontecendo com ele. Perfeito. Dar luz. E como vai fazer isso? Aí entra
essa é a expertise, vamos colocar assim, dos evangelizadores, dos pais, de trazer a doutrina para esse jovem. Esse jovem às vezes está com problema, como eu disse, né? Uma decepção amorosa, ou esse jovem às vezes está com problema de socialização na escola. Esse jovem às vezes está com problema de autoestima. Então, fora o tratamento psicológico, psiquiátrico, se necessário, o que a doutrina espírita contribui para lançar luz nesse jovem? Para que ele entenda como lidar com isso. E esse entendimento, esse lidar, não necessariamente signifique que ele vai até ser um médium atuante dentro do movimento espírita, né? Porque se de um lado ele está ali sofrendo desequilíbrios por essa mediunidade que ele ainda não compreende, aí ele vai fazer um tratamento, vai se melhorar, vai compreender a importância desse aspecto moral sobre as influências. Ele consegue ficar equilibrado nesse sentido, mas não necessariamente ele passar a Sim. trabalhar em reunião mediúnica, Sim. produzir, né? Sim. Ele pode, se ele quiser, ele está estudando, está aprofundando a doutrina, trabalhando, porque o trabalho mediúnico eu já tenho que ter uma conexão com a casa que vou estar, eu tenho que ter bebido de outros trabalhos ali. O que é o trabalho na seara espírita? O que é a caridade? Para eu ir para um trabalho de extrema caridade, que é com irmãos sofredores, depois irmãos renitentes, dependendo do funcionamento do grupo, do avanço, um grupo de desobsessão, enfim. Mas esse jovem, às vezes, foi como eu disse, ele chega cheio de sintomas obsessivos. E ali, quando ele é inserido no centro espírita, e ele começa a entrar dentro do centro espírita, das estruturas, a beber daquilo, a participar da mocidade, aqueles sintomas passam. Porque ele estava momentaneamente em desequilíbrio, passando por um processo obsessivo. Então, por isso que eu disse, e o perigo de colocar direto numa mesa mediúnica, ele não tem informação, pode ser que ele se perca, pode ser que outros processos obsessivos ganhem guarida, porque se esse jovem que agora não tem conhecimento nenhum, começa a ver claramente espíritos, começa a escutar e ele não tem conhecimento nenhum. Mas foi colocado lá. Entende a responsabilidade? Prejudicar muito, né? Prejudica e pode levar a uma cisão desse jovem com a doutrina. O que eu já vi muito. Eu já vi muito isso. Né? Tivemos a oportunidade de acompanhar um caso onde a mãe era espírita e ela dizia ao seu filho que os espíritos viam tudo que a gente fazia. O que aconteceu com esse jovem que tentou até participar de mocidades espíritas? Ele começou a ficar com medo de tudo, porque tudo que eu faço, os espíritos estão vendo. Tudo. Então, o pavor que foi colocado nele foi esse, a ponto de ele se tornar posteriormente ateu. Olha. É o cuidado que nós temos que ter com o jovem, não é chegar e colocar o jovem. Não querer controlar pelo medo, né? Exatamente. Já foi a época disso, né? E me pega bastante uma frase do André Luiz, que ele diz assim, que nós somos responsáveis pelas formas, pensamentos que criamos no outro. Então, né? Forma de pensamento. Até fazendo um gancho, né? Ele tá falando de pensamento, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui pro trilho. Muito falado. Mas foi em um livro que eu entendi o conceito que Kardec já retrata há um bom tempo em A Gênese. Ele começa primeiro a retratar dentro do perispírito, ali na aura, né? Ou halo energético. Aura é um termo espiritualista. No halo energético, né? As fotografias, imagens fluídicas que se imprimem. Está lá na Gênesis capítulo 14. Que se imprimem no envoltório. Mas eu entendi formas de pensamento, porque André Luiz, esse meu espírito, tem uma palavra que o pensamento é matéria. Formas de pensamento. Então, tem uma obra, Pensamento e Vontade. Professor Ernesto Bozano, é um clássico da doutrina espírita. E aí, professor Ernesto Bozano vai explicar de uma forma bem sucinta e prática o que é uma forma de pensamento. Então, havia um jovem médium que se chamava Turvey. Ele era clarividente. A essa palavra clarividente, Éder, foi colocado muitos termos.
muitas, foi aderido a ela diversos tipos de medianimidade, né? Mediunidades específicas. Então, retrocognição, ver claramente, clarividência, uma vidência mais clara. E Turvey, a clarividência dele era nesse sentido. Uma vidência clara, lúcida, ele tinha lucidez sonambúlica. E aí, esse jovem médium, de acordo com Ernesto Bozano, ele é espírita e tudo mais, bate à porta dele um vendedor de revista católica. E como todo bom espírita, fora da caridade não há salvação. O que ele vai fazer, Éder? Eu vou comprar os exemplares da revista católica para ajudar a obra desse irmão. E fala pro irmão entrar, e ali eles começam a conversar e tudo mais. Então ele começou acertando. Mas só que houve um momento ali que ele começa a ter um deslize, que é quando aquele católico começa a afirmar para ele que o diabo existe. E existe na nomenclatura metade bode, metade humano, com chifre, rabo e tudo mais. Tudo tem direito. E ele afirma que existe o diabo. E Turvey indignado com aquilo. Turvey fica indignado. Como que existe diabo? Não existe diabo. Porque ele tinha fé espírita e o outro irmão a fé católica. E eles começam a entrar num debate caloroso. E aí Turvey já viu que tinha errado. Vai encerrando o diálogo. Compra exemplares a mais da revista. Já errei, deixa eu comprar um negócio a mais aqui, né? Do que ele ia comprar. E quando esse fiel católico sai dali, ele começa a ver um movimento de clarividência, diabo. Metade bode, metade homem, com chifre e rabo. E ele fica assustado. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É um espírito? O que está acontecendo? Com o perispírito deformado. E ele faz uma prece para o mentor dele. O mentor dele chega e fala, olha, nós vamos fazer uma prece juntos, tá bom? Isso não é um espírito, é uma forma de pensamento que se corporificou nesse ambiente. Após a nossa prece, ela vai desaparecendo. E assim foi feito. Desapareceu como se fosse, nas palavras de Ernesto Bozano, desapareceu como se fosse quando você queima a folha e fica cinza. Desapareceu. Então isso é uma forma de pensamento. Imagina o pensamento dentro de nós. Ele faz isso lá fora, ele se exterioriza, se corporifica e fica temporariamente no ambiente, a depender da vontade. Quem dirá dentro de nós? Entende? Interessante. Ele ganha vida. E é aí que Kardec fala das imagens que têm vida, né? Imagens fluídicas ou fotografia. Imagens que têm vida. Aquele que pensa, mas que não faz, ele já está no estado mais avançado. Mas o ato de pensar e não fazer não significa que não fizemos dentro de nós, de acordo com o Codificador, capítulo 14. A imagem ganhou forma, ganhou vida, se coloriu. Tem uma passagem do André Luiz que ele descreve que era um autor, que ele escrevia uns livros com cenas chocantes, personagens ali e tal, maus. Eu não lembro, faz tempo que eu li. Mas que depois, quando ele desencarna, ele se vê em duelo com esses próprios personagens, se sentindo perseguido e tal. Na mente dele, eles eram reais. Formas de pensamento gravados ali. Interessante. E ele agora se depara nesse universo psíquico, desencarnado, mais facilidade para acessar o arcabouço espiritual, psíquico, ele entra agora em contato com tudo isso que está gravado no perispírito dele, né? Mas para nós não basta só a gente forçar na nossa mente um momento para, eu vou pensar coisa boa aqui, pronto, agora esses pensamentos passam a ser um reflexo natural do nosso grau evolutivo, ou dá para, com esforço da nossa parte, ir moldando e lapidando? Você sabe que lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades venerandas se o homem, com seus esforços, pode domar suas más inclinações. E eles respondem o que a ele?
ô Éder? E a nós? Sim, e por vezes com poucos esforços. Joana tem uma frase que, na medida que um pensamento negativo aparece, não normalize, substitua-o rapidamente. Não normalize. Perfeito. O processo obsessivo, de acordo com a equipe da Associação Médica Espírita, na obra Por que Adoecemos, começa no desequilíbrio mental. Então, eu desequilibro o pensamento por meio de sugestões. Desequilibrado o pensamento, eu começo a ganhar o campo das ideias. Isso eu, na nomenclatura de um obsessor. Imagina que você é a minha vítima, o obsediado, eu sou o obsessor. Então eu vou ganhar agora o seu pensamento. Eu vou ficar falando, criando imagens, jogando imagens na sua cabeça. Você vai aderir a alguma e eu vou olhar, o Éder tem um ponto fraco, tal. Vou criar algumas imagens. Tá vivo aqui, ó, no perispírito dele, imagens vinculadas a uma briga com aquela pessoa. Vou fazer ele relembrar. Na hora que você relembra e começa a alimentar, agora fica mais fácil a sintonia entre vocês. Ele começa a ganhar a sua ideia. Faz isso, faz aquilo. Aquela pessoa não merece nada. E ele vai ganhando, ele vai ganhando. Na medida que você alimenta, ele vai começar agora a gerar sentimentos negativos. E a partir daí ele vai te levar para uma ação. E a partir de ação e ação, de comportamento e comportamento, vincula-se uma simbiose ali, né? Obsessor, obsediado. Indivíduos que possuem uma sintonia. E Dona Ivone, na obra Recordações da Mediunidade, no capítulo Complexos Psíquicos, né? E isso serve, eu vou engatar também para a juventude. Por que que serve? Porque às vezes tanto o adulto quanto o jovem é um pouco desligado das coisas do dia. Então chega, o que que é o fim do dia? O fim do dia é o cansaço. E a gente esquece de algumas, eu falei higienização dos pensamentos mental. E o que que é a prece? A prece é um banho. Um banho na mente, no espírito, é uma possibilidade, é um canal que eu abro com o mundo espiritual, com os bons espíritos. E às vezes a gente vai dormir cansado, daquele jeito. Teve um dia todo desregrado, porque tem isso também, não adianta, né? Você briga com todo mundo ao longo do seu dia, vai dormir, na sua prece pede para ir pro nosso lar, pra alvorada nova. Não vai. Seu dia inteiro esteve sentimentalmente, em pensamento, ideias e comportamentos, em áreas inferiores. Não vai ser agora, na hora de dormir, que por um ato de mágica você não estará lá. Você esteve, às vezes, durante a semana inteira lá, nesses padrões vibracionais. Mas aí, então, prestando atenção nos comportamentos, e às vezes a gente não presta do dia a dia, e chegando em casa, fazendo uma boa prece, usando aquilo que os espíritos chamam, o livro dos espíritos, sono inteligente. Que é você utilizar de forma inteligente, trabalhar ativamente enquanto você dorme, o teu espírito, com seu corpo espiritual, perispírito, trabalhar fazendo bem. Mas às vezes a gente não liga para isso. E Kardec dedicou, inclusive, muitas perguntas em O Livro dos Espíritos para o sono. Porque o que é o sono? É a segunda vida do espírito. É a segunda vida do espírito. A primeira é aqui na Terra, porque é para cá, na carne. E o sono é a segunda vida dele. É onde ele prossegue a segunda jornada dele, do dia. E aí a gente não faz prece, o dia inteiro em desequilíbrio. O que acontece? Dona Ivone vai narrar o caso de uma jovem. Esses casos são descritos lá. Ela começa a narrar a experiência mediúnica dela em um centro espírita na cidade de Lavras. E lá, Dona Ivone vai narrar, esse capítulo se chama Complexo Psíquico. Vai narrar 2 casos. Esse caso é interessante que eu vou trazer. Então, uma jovem havia se casado.
E alguns dias após esse casamento, ela começou a ter muitos pesadelos específicos e repetidos com um homem jovem que colocava ela numa cadeira e a amarrava. Isso, ao longo dos anos, continuou. E ela não foi levada para uma reunião, o nome dela não foi levado para uma reunião de desobsessão, levaram ela para um psiquiatra, que é onde Dona Ivone narra que foi o primeiro equívoco. E aí, o segundo equívoco foi que levaram o nome dela muito tarde para o centro espírita. Ela já estava, então todas as noites ela sonhava com esse espírito passando uma corda do pescoço aos pés e falava que ela era dele. O que aconteceu com ela ao longo dos anos? Ela começou a ficar como se estivesse amarrada. Agora, enquanto acordada, em vigília, ela começou a perder movimento. Ela não conseguia mais movimentar o braço porque ela sentia que estava amarrado. E aí Dona Ivone fala, olha, isso é um clássico caso de hipnose enquanto a pessoa dorme. De sugestões obsessoras que foram colocadas durante o sono. Uma modalidade obsessiva mais normal do que pensamos. E que por vezes pega muito jovens por conta da dinâmica da juventude, adultos também, mas o nosso temática é jovens. Pega também. E aí a gente acorda aleatoriamente com imagens, com sentimentos inferiores ou sentimentos, de acordo com Dona Ivone, que vão surgir ao longo do dia e que começou, tal como essa jovem, em sonhos, em desdobramentos. Ela não vigiava durante o dia, certamente. Ela não prestou atenção no seu proceder. Não podemos falar se fazia prece ou não, mas percebe, algo abriu a porta a esse irmão. E quando abriu, ele começou a sugestionar ela. A cada noite que ela sonhava com ele amarrando, mais o subconsciente e depois a consciência ia internalizando que ela está amarrada. Chega uma hora que ela está amarrada e ela não consegue mais soltar. E o corpo não se move. Dona Ivone fala que ela chegava com os braços todos torcidos e que ela arrastava a perna porque estava tudo amarrado e ela não conseguia andar. E ela assim desencarnou. E esse irmão não largou dela, Dona Ivone diz. E eles viam ele no grupo mediúnico, ele se apresentava, ele sorria com aquele sorriso perverso e dizia, não dizia quase nada, só dizia apenas algumas palavras, mas sobretudo a que se repetia ela é minha e de mais ninguém. Então o que foi isso? Coisas que foram ideias, o que é sugestão? Ideias, palavras, imagens que são colocadas ali durante o desdobramento, a emancipação da E alma. os espíritos têm técnicas, né? Sim. Essa hipnose muito, muito profunda, né? Eu li também a Ivone falando algo nesse sentido, um dos livros, de um desdobramento, aí o espírito agrediu, acho que foi com ela, em desdobramento. E aí quando ela, no braço, ele falou, vou te cortar, ele cortou no braço, assim, e aí ela volta pro corpo quando ela desperta, e ela sente a dor no braço, muito forte. Aí ela indaga do seu mentor e fala assim, não, ó, nós permitimos, né? Porque ela fala, por que vocês não fizeram nada? Não, nós permitimos para você aprender a lição, porque por que você foi até ali, né? Ou seja, ela tinha outras tarefas durante o desdobramento e tal. E aí isso me marcou bastante, porque existem as técnicas ali de fazer essa projeção, de nos induzir e a gente acabar acatando, e se a gente acata, a gente repercute no nosso corpo espiritual e, consequentemente, físico, né? Exatamente. Tem uma série na Netflix, Eu e o Universo, e me marcou também lá um experimento que eles colocaram um grupo de pessoas para dormir numa sala e não falavam nada para eles. E um outro, com outro grupo, falavam palavras de incentivo. Não deixe injustiça, se você vê injustiça, haja no bem, não permita que
que é mais fraco seja pisoteado, né? E palavras positivas assim, estimulando a fazer o bem. Aí, qual que era o experimento? Quando eles saíam dessa sala, achando que já tinha acabado, que era só ir embora, no corredor tinha um valentão ali americano, né, forte, mais velho, fazendo chacota, zombando de um menino mais novo, empurrando, com o objeto dele, não querendo devolver, algo assim, encenando, né, fazia parte do programa. E aí, ninguém daquele primeiro grupo, ou pouquíssimas pessoas, eu não me recordo direito, que não foram estimulados a nada enquanto estavam dormindo, passaram reto e foram embora. Não é comigo. Agora, aqueles outros que, quando estavam no sono, foi repetido palavras de ação no bem, de justiça e tal, eles não enfrentaram aquele valentão, né? Mas saíram, chamaram ajuda e quase todos desses resolveram agir por influência desse hipnotismo do bem, digamos assim, Isso, né? isso. Queria resgatar no início, você fala sobre a ansiedade, que é um número muito grande, né, no Brasil, né, de pessoas com ansiedade. E muitas vezes os números dizem também que no Brasil é onde tem maior tempo de tela em, em redes sociais e celular, em telas, enfim. Você acha que também tem uma relação desse tempo de tela, de redes sociais com essa ansiedade que, principalmente nos jovens que estão tendo Aham. mais e cada vez mais precoce, né? A tecnologia, né? Ela, ela precisa ser muito bem utilizada. Porque, como tudo na vida, se a gente não sabe utilizar, é nocivo. Se torna excesso, é nocivo. Então, a tecnologia, a tela, olha que interessante essa informação, né? Há estudos, né? Ainda estudando, né? Sobre ah, a tela e o TDAH. Já há estudos comprovados, inclusive, sobre a tela e os índices de ansiedade. Ansiedade digital, né? Gerada pela pessoa que não te responde. Que você está esperando uma resposta dela, ela não te responde, né? O famoso crush, não é isso? Uhum. Não responde. Ou você está esperando uma determinada decisão e fica lá olhando. Ou você agora quer ter a vida que o influencer diz que é correta, você quer ter aquele dinheiro, você começa a ter você cria uma preocupação que vai gerar uma ansiedade. Essa preocupação é vinculada ao medo. Então, o núcleo de toda e qualquer forma de ansiedade é a preocupação crônica. Então, o que é um ansioso? É um eterno preocupado. E a tecnologia, foi como eu disse, ela vem Ela para muitas, potencializa isso, né? ela potencializa se nós não soubermos usá-la, Sim. né? Então, é aí que está a chave da coisa. A tecnologia é nociva? Não. O que é nocivo? Um mau uso, que vai gerar ansiedade no jovem, uma série de coisas, né? E você falou ansiedade, no capítulo que eu trago sobre a Joana, a parte 3, a gente vai falar sobre ansiedade. E a gente fala também, o que ela coloca ali, é do medo, né? O medo é uma coisa muito forte, por vezes, na mente ansiosa. O medo gera preocupação. Preocupação gera ansiedade. Então, o ansioso é aquele que está sempre preocupado em se preparar para algo, seja o que for. Ah, mas não vai dar certo tal coisa. Então, ele já está querendo se preparar no sentido emocional para não se frustrar com aquilo. Ah, mas se tal pessoa não responder, então ele já está querendo se preparar para se ela não responder ou para fugir de conversar com essa pessoa. Tá vendo? É sempre uma preocupação E por que que a gente sempre pensa no pior cenário, né? por conta do medo, que é onde Joana traz. É. O medo, porque a mente ansiosa, ela é imersa na emoção do medo, né? Aquele filme Divertidamente, Sim. aquela salinha, é o sistema límbico responsável pelas emoções. E a emoção, ela tem algo impulsivo, né? Ela vem, controla a tristeza, a raiva, o medo, o prazer, o nojo, enfim. Ela vem, controla. Aquele filme Divertidamente é o sistema límbico. Como que as emoções estão ali no controle, por vezes, do corpo, da consciência. E aí o medo, na mente ansiosa, ele predomina.
há nomenclaturas que vão separar a ansiedade do medo, trabalhar as duas como duas emoções. Nós não entendemos assim. A ansiedade é uma derivada do medo. Perfeito. Então, por que que o ansioso está sempre com medo? Porque a emoção que está movimentando é isso. E aí Joana fala também, né? Por vezes são medos que nós trazemos de vidas passadas. Às vezes a pessoa tem um medo de falar. Teve pais desenvoltos que deu segurança, mas tem um medo de ferir as pessoas na fala. Tem medo da pessoa pegar mal. E você vai analisar o histórico de vida da pessoa, não tem um motivo naquela atual encarnação para ela ter esse medo. De onde vem? Perfeito. Porque muitas vezes nem tudo é espiritual, né? Nem tudo é Nesse espiritual. caso, você deixou bem claro que ela poderia não ter tido um apoio familiar ou muito reprimido naquela encarnação, não ia ter nada a ver com. Inclusive, nem tudo é espiritual. É exatamente o que você falou. Inclusive, eu falo também sobre isso ainda nesse capítulo, da parte 3 sobre ansiedade e depressão, que a ansiedade está muito vinculada à infância. O toque também, transtorno obsessivo compulsivo, à infância. Ele é vinculado à infância. Então, sobretudo a ansiedade, se houve uma superproteção ou uma desproteção, desamparo, cria o quê? Insegurança. Que tanto o ansioso é o quê? É alguém muito inseguro Perfeito. com as decisões, com a vida, consigo mesmo. Então, a superproteção gerou insegurança. O desamparo também gerou insegurança. E por vezes surge da relação com o pai, com a mãe. Então, nem tudo é de outras vidas. Muitas fobias, por exemplo, eu tenho medo de ambiente fechado. Agora, a fobia. Por vezes, Joana narra isso na obra O Homem Integral. É a pessoa que foi enterrada viva em outra vida. E que retorna com esse complexo vivo. E que sente realmente uma ansiedade tremenda, fóbica de ambientes que a relembrem inconscientemente daquele ato de vida passada. Mas, é como a gente trabalha aqui, Éder. E essa é a perspectiva dessa obra. A perspectiva dessa obra não é anular jamais a ciência, porque Kardec nunca fez isso. A ciência humana. Então não é dizer largue a terapia, a psicologia e às vezes a depender do quadro, a medicação temporária. Claro que não. Na verdade é acrescentar no corpo, na mente e o espírito. O capítulo do aborto, por exemplo, é muito apregoado para os jovens por alguns movimentos. Meu corpo, minha regra. É preciso analisar essa frase. Eu começo com essa indagação, o capítulo do aborto. Meu corpo, minha regra? Será? Meu corpo, minha regra, no sentido que ele é um empréstimo de Deus a nós. É preciso cuidar dele. Quem vai tocar ele ou não? Uma série de coisas. Agora, não dá o direito de retirar uma vida. E às vezes a gente vê movimentos colocando, embutindo ideias, inclusive dentro de centros espíritas. Tivemos infelizmente, escutamos de uma palestrante que se dizia espírita ali no púlpito usando para falar a favor do aborto. Ora, Kardec, em O Livro dos Espíritos, as entidades venerandas abrem a ele apenas uma exceção que chancela o aborto, quando a vida da mãe corre perigo. E eu lembro Emmanuel também vai detalhar uma parte em uma das obras, que eu não me relembro o nome, ele vai detalhar essa informação. E Humberto vai trazer alguns casos ao longo de suas obras, Contos de Apólogos, Crônicas, e ao longo de suas obras. Ele vai trazer algumas questões de como as pessoas que ajudam a cometer o aborto, bem como aquelas que cometem, o que acontece. Eu cito até André Luiz,
inclusive, né? Que muitas das partes do aparelho genital, do útero, tudo, são danificadas. É onde você reencarna, por vezes, com problemas no campo genésico, mas, sobretudo, no aparelho sexual, com dificuldades. Em outras vezes, Humberto narra, falando propriamente de Humberto, perseguições no plano espiritual. Eu cito Sueli Calda Schubert também, na obra Desobsessão, Obsessão, onde ela traz um caso, né, de um médico obsediado. Um médico que ajudava a fazer abortos, fazia abortos inúmeros. Ele agora se vê é, ainda em vida, cercado desses espíritos. Por quê? Porque nem todo espírito que é reencarnante vai ter misericórdia e a compreensão. Às vezes esse espírito foi resgatado de regiões trevosas, houve um tempo de preparo, e agora nesse ato ele se sente lesado e ele rompe de novo para aquele lado. E persegue, vira obsessor. Quando não, há caso de uma mãe que abortou e ela é perseguida. Agora no plano espiritual, ela está desencarnada. Fazem ela de vítima. Então, percebe? E às vezes isso não é falado. Dar o amparo, toda a assistência é fundamental. Agora, dizer tire, tanto se eu ou você disser, quem falou tire, e quem acatou, e quem ajudou, tem uma dívida com a lei de causa e efeito. Quem deu a vida é Deus, e quem pode retirá-la é somente Ele. Então, e detalhe, Emmanuel tem uma palavra muito forte que é citada aí, né? Você está matando alguém que não tem nem mãos para se defender. Olha que forte que ele fala, né? Abala as estruturas quando você para pensar sobre isso. Né? E às vezes a gente quer envolver uma série de questões. E claro que precisava ter políticas públicas nesse segmento, o próprio governo, o Estado também, ajudar em programas, uma série de questões, inclusive não só de conscientização, de uma série de questões para ajudar essa mãe. Entende? Mas isso não justifica. Perfeito. Né? Porque se a gente começa a justificar isso, aí por isso que eu trouxe essa temática para ficar bem precisa. Aborto, um impositivo, Emmanuel relembrando Kardec, é quando a vida da mãe corre risco. Isso é chancelado pela lei divina. Pela lei divina. Agora, porque simplesmente agora você não quer. Tem você falou da Sueli, né? Obsessão e desobsessão. Ela fala sobre uma reunião de desobsessão, como a espiritualidade trabalha, que muitas vezes não vai acolher todos os espíritos ali. Mas muitas vezes eles tiram um dia, um momento ali, em trabalhar uma temática. Então, naquela reunião, ela descreve que tinha muitos espíritos ao redor vinculados a questões de aborto. Então, primeiro recebe um espírito que é uma mãe, que estava ali com ódio, porque ela desencarnou quando foi fazer o aborto. E desencarnou, então ela tinha ódio do médico, que ela desencarnou na mão dele. Depois um médico que também em espírito se arrependia de estar sendo perseguido. E ele estava ali em espírito. E depois eles recebem também um espírito mentor, ali, né, uma mentora, que ela conta a história dela, que ela, na última encarnação, ela abortou o último filho, o sexto filho, ela abortou, e aí ela chega no plano espiritual, se arrepende, se encontra com esse espírito, era um espírito muito querido de várias encarnações passadas, que ele tinha como tarefa, eles tinham programado que ele ia vir por último ali dos filhos para ajudá-la na jornada, ia ser um grande parceiro dela, e ela fica com remorso muito grande ali, e já no plano espiritual, ela trabalhando esse efeito, né, do não parar
só na culpa, né? E Aham. sim o auto-perdão, já Isso. trabalhando no bem justamente naquilo que ela estava com remorso. Então ela passou a trabalhar ajudando espíritos com essas ideias, grupos de apoio, e aí ela dá uma mensagem de carinho, de incentivo, né, naquela reunião, e descrevem, né, que ali, assistindo, tinha muitos espíritos que estavam ali acompanhando para tirar lição, tanto da visão da mãe, da visão do médico, da visão do testemunho ali, né, do relato Aham. daquele espírito benfeitor, que apesar de ter cometido esse erro, Deus nos dá outras oportunidades e ela estava transformando algo ruim em bom, né, através da atitude dela Sim. e dos Aí já conhecimentos. é o outro polo, né? Sim, De alguém que se arrependeu, né? E muito bacana você trazer, porque é o outro polo. De alguém que se arrependeu desse ato. Mas então a gente vê que é importante a gente estar falando desses temas, como eu digo, complicados, espinhosos. Então não é não falar com jovens sobre isso. Isso, drogas, redes sociais, o mundo digital, mas é como falar. Porque esses temas permeiam a realidade do jovem, perfeito. né? Permeiam a realidade do jovem. Então, Eu acho que até um olhar de carinho que a gente possa ter, você falou na questão de políticas públicas, do aborto, né, de não é viável executar, e a gente também tem que, nesse diálogo, lembrar também daqueles pais que abandonam a mulher, né, que não assumem, que não as exatamente. amparam. A questão não é criminalizar aquela que fez, porque muitas vezes ela foi abusada ali, Yes. fisicamente, psicologicamente, né? Total. Que é. E isso existe mais do que a gente pensa. Por isso que eu disse, é onde entra políticas públicas, o Estado. Às vezes também essa pessoa nem sequer tem uma rede de apoio familiar, Perfeito. né? E entra os centros espíritas também, acolhendo, né? Falando enquanto espíritas. Sim, Como que vai acolher, né? Então, perfeito. pensar em formas de acolher essa mãe, né? Pensar em formas de acolher essa mãe com essa criança, de como tutelar elas com amor, com carinho, ofertar caminhos, trazer a compreensão, sobriedade, porque às vezes o desespero bate. Não sei Pega se uma você tá pondo pessoa, água aí. não, tá aqui tranquilo. Imagina uma pessoa dessa que você acabou de narrar esse caso, né? Que é uma realidade que ocorre. Imagine a cabeça de uma pessoa que tá passando por tudo isso, não é? Então, a gente também enxergar esse outro lado. E às vezes essa pessoa tá pensando momentaneamente no aborto porque ela tá sofrendo e ela tá desesperada. Então, o que que a doutrina espírita vai fazer? Nós, enquanto espíritas, como nós vamos acolher essa mãe? Ô Jefferson, qual que seria a tua recomendação, os teus top 5 livro espírita? Ah, vamos lá. Top 5, dois livros de cabeceira, né? Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, isso para jovens? Fica à vontade. Público em geral? A O que recomendação? você preferir, se quiser fazer dois ou recomendar um pra. Fica à vontade. Sim. É, Depois vai vir Memórias de um Suicida. Porque é um livro que muitas vezes é, é, as pessoas falam dos primeiros capítulos da obra, né? Só que os capítulos seguintes é maravilhoso e majestoso o trabalho de Jesus, especificamente por meio de Maria de Nazaré e a falange que cuida dos suicidas. Trabalho de resgate, sorgimento e de educação, preparando eles para a próxima encarnação. É uma coisa linda, majestoso. Esse livro é lindo. Depois, o problema do ser, do destino, da dor. Adoro. E Paulo Estevam, né? São os meus 5 preferidos. Agora, se eu fosse é,
indicar algo para os jovens, né? Olha, tem obras muito interessantes, né? Você pega do Richard Simonetti, ele tem duas ali publicadas pela FEB, Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo da Obsessão. Ele escreve numa linguagem tão simples, mas tão simplória, que qualquer jovem que pegue aquilo lê. Qualquer jovem. É uma linguagem extremamente acessível, característica do Richard, né? Ele escrevia com simplicidade e profundidade. Então são duas obras assim que eu indico. E uma outra obra que eu acho maravilhosa e que não é uma obra muito simples também, os diálogos dessa obra e tudo. Jesus no Lar, do Chico Xavier com o espírito Neio Lúcio. Diálogos muito simples, profundos, que o jovem pode fazer antes de dormir. Ali, ler um capítulo ali antes de dormir. É, que Jesus conversa. Ele vai conversando com os apóstolos ali, no lar dos apóstolos e tudo, ele vai conversando. E conversas assim espetaculares, com lições espetaculares. Faz evangelhos no lar, né? Então, são três obras que eu considero sendo muito simples para o jovem, né? E é claro, aí depois recomenda-se ao jovem, futuramente, a inserção em grupos de estudo. Se ele quiser também se aventurar em obras de Kardec, ok, né? Não costuma ser assim, a maioria dos jovens não se aventura diretamente. Começa pelo grupo de estudo, né? E ali depois eles vão entendendo um pouco mais e agora aprofundam, né? Nas obras de Kardec. Então seria isso, né? E uma obra maravilhosa, inclusive, que eu quero falar também, é Do ABC ao Infinito, José Naufel. Se encontra aí na FEB, são 4 volumes onde o Naufel, com a sua capacidade assim espetacular de síntese, ele traz uma coisa maravilhosa, uma mensagem sobre a mediunidade em 4 volumes. Ele vai destrinchar o livro dos médiuns de uma forma didática, simples, utilizando obras subsidiárias também para explicar várias questões ali, mas ele vai detalhar do animismo à mediunidade. Sim, uma coisa fabulosa. Para aqueles que gostam de estudar sobre mediunidade, que a gente falou bastante hoje, tá aí. Uma boa indicação, viu? O espírito tem idade ou é apenas uma reflexão do subconsciente? Interessante, né? Uma pergunta bem filosófica, né? Então, quando a gente para pensar, André Luiz, na obra Evolução e Dois Mundos, ele vai dizer que de um princípio inteligente até a nossa primeira encarnação enquanto um espírito dotado de intelectualidade, ainda que em desenvolvimento primitivo, ou seja, não sou mais um princípio inteligente que estava estagiando no reino mineral, no vegetal e no animal. Agora sou um espírito que vai encarnar no reino hominal dos homens. Esse processo demora cerca de 1 bilhão de anos. Então, só por aí, se for levar em consideração que fomos um dia um princípio inteligente, nós temos cerca de 1 bilhão de anos. Agora, a gente pode contar de um jeito didático e a gente não vai saber talvez disso, que são as nossas primeiras encarnações. Quando a gente se tornou efetivamente agora o espírito e vamos expandindo a capacidade intelectual e moral. A primeira encarnação do mundo primitivo nosso. A partir dali, 2, vivi 30 anos naquela encarnação, 20, com mais 30 da outra, mais 30. Mas o tempo ele é muito subjetivo, né? Então, o que a gente está falando aqui, se a própria ciência humana, o Einstein, propriamente falando, comprovou a relatividade do tempo, variando dos observadores e do local que eles estão, do tempo e espaço inseridos, quem dirá no mundo espiritual? É muito diferente. E quem dirá agora, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Tempo, Éder, quando a gente fala de tempo, a idade do espírito. Tá, a gente tá falando no sentido do quê? De quantidade. É um espírito de 10 mil anos, de 20 mil anos, 40 mil anos. Tá. Mas esses 40 mil anos, eles começam a ter
um valor profundo quando o espírito entende que tempo não é quantidade, é valor. Na obra O Consolador, pergunta de número 14, é uma obra de pergunta e resposta, e quem responde é Emmanuel, a diversos estudiosos da época. E nessa obra de pergunta e resposta, Emmanuel vai dizer na pergunta de número 14 que já dissemos que a vida é o eterno presente. Mais importante do que quantificar o tempo, é preciso valorizá-lo. O tempo é valor. E quando a gente enxerga que tempo é quantidade, minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, a gente ainda não entendeu a proposta do tempo em nossa vida. E o tempo de Deus se opera nesse justo valor que nós aqui, por exemplo, estamos olhando um para o outro, estabelecendo uma relação não de tempo, porque a gente está aqui há muito tempo sentado e eu não estou nem sentindo, mas de valor. Onde você deposita algo em mim, eu deposito algo em você e nós saímos transformados desse diálogo. Isso é valor. É valorizar um bom dia, uma boa noite, um eu te amo. É valorizar a ajuda a alguém que necessita. Pequenas atitudes, o sorriso de uma criança, às vezes uma ligação de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo que lembrou de você. Tempo é valor. E quando a gente não entende isso, a gente faz, né? Tá uma história muito emocionante, que é muito, muito bonita essa história. Tinha que ser pelas mãos de Chico, né? E quando a gente não entende que tempo é valor, que tempo é quantidade, a gente precisa ter, a gente precisa conseguir, a gente precisa ser impulsivo, imediatista, materialista, a gente se envereda pro caminho de Judas. Judas, um grande espírito. Humberto de Campos mostra isso, né? Depois em suas obras. E Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, vai mostrar que esse espírito, ele era muito mais inocente do que perverso. Em momento nenhum. Ele queria a crucificação de Jesus. Mas, de acordo com Emmanuel, ele via na política e na filosofia do mundo o único caminho para o império de Jesus, esse reino, ser alicerçado. Ele foi inocente, imprudente, né? E ele não entendeu que o tempo de Deus se opera de uma forma diferente. Jesus tentou ensinar isso para ele. Olha, esse reino não vai se implantar no tempo dos homens, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele afeta não somente esse mundo material, mas também a alma. E é aqui, sobretudo, que o tempo de Deus germina. E ele não entende isso e narra Humberto de Campos na obra Estante da Vida, na mensagem que se intitula O Anjo Solitário. Humberto, pelo pseudônimo de Irmão X, vai descrever os minutos finais da desencarnação de Jesus. É maravilhoso. Quando Jesus fala a Pilatos, inclusive, né, que os ministros dele não são dali, porque se o fossem, eles haveriam de pelejar por ele, de interceder, fica incompreensível isso. A gente entende de uma forma mais ampla, claro, né, que ele está falando do plano espiritual, ele está falando da esfera que ele habita, ele está falando desses espíritos, mas ainda não é tão palpável. E Humberto de Campos, nessa mensagem que se intitula O Anjo Solitário, deixará palpável. Ele vai descrever os últimos minutos, os bastidores espirituais da desencarnação. Jesus estava a minutos na cruz, a minutos de retornar para o plano espiritual. E Humberto de Campos diz que rasgam-se os céus de Jerusalém. O movimento todo espiritual, né? Ele está descrevendo a esfera espiritual. Que céu é esse? A esfera espiritual. Legiões angélicas, espíritos puros. Legiões invadem o Calvário. Então, no primeiro momento, os bastidores da crucificação são o quê? Uma legião de espíritos puros que estavam, de acordo com Humberto, cantando hinos de hosana, de alegria, em clima de festa, porque o governador
retornava para o trono. Ali, de acordo com Humberto, haviam espíritos vinculados à lei de causa e efeito, anotando o nome de pessoas vinculadas a todo esse processo, essa trama, que estavam ali se comprazendo com a crucificação do Mestre, para que ele se ressarcisse de alguma forma, muito provável pela via do amor. Ali também haviam espíritos vinculados ao amor, passando bálsamos, de acordo com o mentor, no corpo carnal de Jesus. Porque tinha marcas de chicote, ensanguentado. O corpo carnal estava esfalecido, o espírito não. E aí Humberto fala que surge um anjo solitário, diferente de todos os outros, ou seja, um espírito puro, que o grau e a hierarquia era diferenciada de todos. E ele volita até Jesus, encosta o ouvido nos lábios de Jesus, Jesus diz algumas palavras a ele, o olho desse espírito umedece e ele sai volitando rapidamente para uma direção. E aí Humberto de Campos detalha que esse espírito era um espírito vinculado à caridade somente, ao amor. E que ele foi atender um pedido de Jesus porque Judas tinha acabado de se matar. Ele foi atender o pedido de Jesus. Então, a lição da cruz é a lição do perdão. De acordo com esse texto de Humberto. No momento final, Jesus coroou com o perdão. Porque ele sabia que Judas não tinha entendido a questão do tempo. Judas enxergava a idade, os anos, os meses. Enxergava isso. Ele não enxergava todo esse projeto do tempo de Deus. E como filho de Deus, ele merecia e merece a possibilidade de se reerguer. E depois, nas futuras reencarnações, Judas, a quem diga, e Humberto é um deles, vai culminar em Joana d'Arc. Foi perseguida, tinha fenômenos mediúnicos, foi perseguida, atraída, olha só, história semelhante à de Jesus, e queimado numa fogueira. Então, ali você vê a noção do tempo, né? Então, tempo... Tá, o espírito é o subconsciente? Não, não é subconsciente. O espírito tem uma idade, mas o tempo é muito mais do que isso, do que uma idade. O tempo é valor. E o tempo real de Deus, ele surge, para finalizar, Éder, a resposta. Ele vai surgir na relação de valor que você estabelece consigo, com o outro, com a vida. Como lidar com um filho que se diz ateu? Tá. É muito interessante isso por conta do seguinte. Na obra Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, aí no catálogo da FEB, psicografada pelo Divaldo, capítulo 37, Ceticismo, é o nome do capítulo. Joana vai narrar no primeiro momento. Primeiro a gente tem que entender quem é esse espírito que se intitula ateu, ou porque ele flerta com o ateísmo nessa vida. Tem causas dessa vida mesmo, por vezes. A gente nunca descarta isso, tá, Éder? Percebe? A doutrina, Kardec coloca, ele não coloca lá causas atuais, causas anteriores às aflições, não é isso? Começa na base. Então eu já disse, ó, tem coisa agora e tem coisa de antes. E muitas vezes, né, só, desculpa interromper sua fala, ele diz assim, ó, aquilo que a gente não encontra como resposta nessa encarnação, pode vir de outras, né? Então, quer dizer, a gente vai fazendo o percurso contrário a partir dessa, né? Não é assim, ó, investiga lá na outra, se não encontrar nada, né? É aqui, né? E Kardec, eu cito aqui, não me relembro o capítulo exatamente, mas eu cito essa citação de Kardec, que está na Gênesis capítulo 3. Os maiores males que nós temos encontram sua causa no agora. Encontram causas atuais. Os maiores males que temos durante a nossa vida, por vezes. Então, né? E como tudo que estava na codificação tem universalidade, então essa informação se repetiu e é uma informação que a gente tem que prestar atenção, porque
Kardec, ele diz, olha, presta atenção no aqui e no agora, no que você está fazendo. Presta atenção no teu histórico de vida, se cuide, né? Tem uma série de coisas que às vezes a gente não presta atenção. E a gente tá repetindo, tá nesse movimento de repetição. Porque o que você não, insiste em não lembrar, de acordo com a psicanálise, você repete, agindo. E às vezes é um movimento psicológico. Outras vezes, que é onde a gente esbarra, aqui agora, trazendo essa informação adicional. Então, às vezes, foram, nessa vida atual, pressões paternais, maternais, uma série de questões. Colocaram a religião como um objeto que fez com que esse filho, com essa filha, cindisse com o mundo e não estivesse no mundo, sendo luz efetiva nesse mundo, sabendo lidar com esse mundo, né? Colocou aquele medo que você citou aqui, né? Enfim, aí pronto. E, obviamente, talvez um orgulho desse espírito que se intitula ateu. Então, tirando agora dos pais, trazendo responsabilidade para o espírito também, né? E Joana, na obra Lampadário, capítulo 37, né? Ela vai dizer que o ateu, ela começa a dizer que o ateu é um espírito que foi profundamente frustrado pela religião em alguma vida. Uma grande parte, né? Não significa todos foram, não. E que ele retorne, então, aquele céu que foi prometido para ele, com aquela ação mínima dele de visitar uma missa, escutar uma missa vez ou outra, e aquele dinheiro que ele dava, agora, ele desencarnado, cadê esse céu? É isso que Joana fala, né? E aí ele cai pra raiva. E ele volta com essa raiva. E é onde ele começa a caminhar pro desequilíbrio. E com a ideia de romper com Deus. Porque na cabeça desse espírito, Deus o enganou. Ele não consegue enxergar ainda. Os homens me enganaram, mas eu me satisfiz nessa enganação, como Joana coloca, né? Porque também foi cômoda. Então, é entender que esse filho ou filha que se diz ateu pode ter tido problemas na infância. Então, investiga com muito carinho, mãe e pai, se vocês fizeram algo. Caso contrário, pode ser que ele traga isso no espírito dele. Então, significa que não adianta enfiar a goela abaixo a religião. Não é assim. Então, o recomendável é que, além de ser exemplos vivos nas ações, onde esse espírito que se diz ateu vai poder falar, olha, meus pais acreditam em Deus, eu não acredito, mas eles são boas pessoas. Isso já tem algo ali que influenciou ele, e além disso, ter muita paciência. Paciência, ciência da paz, né? Então, entender que não vai ser por muito falar, não vai ser por aquelas alfinetadas que ele vai aprender. E Joana fala, inclusive, ela vai finalizando a mensagem dizendo que é envolvê-lo na tolerância, na compreensão e deixar que a própria lei de causa e efeito, a partir do momento final que ele vai fechar os olhos para a matéria, porque ele teve uma decepção em outra vida com a religião e agora ele terá uma decepção com a falta dela. E a partir desse choque, esse espírito entende agora a real verdade, né? Então, numa próxima encarnação, até lá, amor, tolerância e paciência. Não imponha nada, né? Kardec fala, né, que a fé espírita não deve ser imposta a ninguém na revista espírita. A ninguém. Então, respeitar sempre essa liberdade momentânea. E dar exemplo, Éder. Sim. Não adianta falar de amar e você fala mal de todo mundo na frente do seu filho, de sua filha. Até Né? porque esse ateu pode ter muito mais caráter do que a gente, né?